responder com muito agrado a questão que foi colocada por uma participante ali, que é a questão de Dívida pública. Estratégias para dívida e o que é que e a relação que esta questão tem da transparência com a dívida. Eu gostei muito dessa questão que colocou das dívidas ocultas, a relação com a transparência, o papel do Parlamento, porque se eu tivesse sido coerente, eu tinha 5 exemplos, e esse era um dos exemplos que eu tinha da maneira como o Parlamento foi subvertido, a instituição parlamentar foi subvertida pelo Poder Executivo para permitir realizar aquilo que é o projeto todo securitário que levou a essas dívidas ocultas, nem sequer chegou a ser discutido pela Comissão de Segurança. Estão aqui os deputados, algumas pessoas que eram deputados nessa altura, a Comissão de Segurança, Defesa e Segurança no Parlamento, duvido que tenha tido um escrutínio de como é que aquele projeto estava a ser desenhado e executado. E o argumento é que não podiam levar aquele projeto para lá, porque havia lá a Renamo, e na altura havia conflitos com a Renamo, e não sei o que é. Mas isso não é um Parlamento democrático, então, se isso é assim. Portanto, o papel do Parlamento no escrutínio e a importância da transparência para evitar este tipo de problemas de corrupção é muito importante. Portanto, eu adorei muito essa questão. Eu tinha um outro exemplo onde se poderia chamar muito o papel do Parlamento, e é muito recente, o problema das Três Marias. Eu chamo as Três Marias, que são as 3 empresas que estão a ser empurradas para fazer um investimento na LAM, nas linhas aéreas de Moçambique. O governo estima 130 milhões de dólares de investimento. Eu acredito que vai ser muito mais, dobro ou triplo disso para revitalizar a LAM. Mas aquela não é a única estratégia de resolver o problema da LAM. E segundo, é uma operação extra-orçamental, quer dizer, que o governo faz numa altura em que até nem sequer ainda tinha submetido o orçamento ao Parlamento. Quer dizer, o Parlamento não foi nem tido nem achado. Ora, o dinheiro dessas empresas, seja lucros deles, seja créditos que eles vão contrair para fazer esses investimentos na LAM, é dinheiro público. É dinheiro público. Se eles vão se endividar para fazer esse investimento na LAM, é dinheiro público. Nós vamos pagar. Se eles vão retirar isso dos seus lucros, são lucros que deviam ser partilhados com o governo para depois serem alocados através do orçamento. O governo tinha que ir ao Parlamento com um plano e com alternativas para ouvir o que é que os nossos mandatários, aí é que está a prestação de contas, aí é que está, digamos, a transparência, que depois pode evitar todos os problemas que depois começaram a acontecer, e já começaram a acontecer. Um conjunto de pessoas foi para passear para a Europa ou por algum sítio a dizer que ia ver aviões e não viu aviões. Isso é dinheiro público que se gastou. Portanto, eu gostei imenso dessa questão. A segunda questão que foi colocada foi: será que nós podemos trazer o modelo Samora? Ora, Samora, eu quero te dizer uma coisa, eu fui desse tempo. Houve pessoas que venderam fábricas nas barbas do Samora, mesmo com aquelas operações de produção, e foram parar a cadeia. Eu conheci, porque ele foi descobrido depois. O que é que se passa? Os líderes são muito importantes em certos momentos históricos e podem virar o sistema para uma ou para outra direção. Mas eles mesmos próprios, às vezes, precisam de uma equipa que lhes ajude a manter uma certa linha. E mais, precisam de sistemas. Por que é que nós temos este problema todo? O Samora fez aquilo tudo, fez as operações de produção toda, fez as ofensivas todas, mas não criou sistemas, não criou uma cultura, não criou um estado de mérito, não criou um sistema, um aparelho de Estado realmente com probidade. Ele confiou na força dele, ele fez aquilo com caráter, com carisma, com a força dele, mas não criou sistemas. E não criou uma cultura. E mesmo nas barbas dele, como eu dizia, as pessoas venderam fábricas e só depois é que foram descobertas. Portanto, eu, se tivesse tempo, havia de contar uma outra situação na Libéria que não vou contar. Porque mesmo a presidenta da Libéria, houve momentos em que entrou em dificuldades para manter uma certa linha. E ela precisou de uma equipe lá dentro que lhe ajudasse a manter a linha. Um dia eu vou contar isso porque são histórias públicas, não são confidenciais. Portanto, é importante ter sistemas.
mesmo numa situação de hoje, em que nós estamos a confrontar-nos com um executivo que está em marcha atrás, que está a tentar fazer voltar todas as conquistas de liberdades, de sistemas democráticos que nós tivemos, nós temos que continuar, mesmo sabendo que as pessoas que estão lá não vão implementar, nós temos que continuar a criar esses sistemas, porque esses sistemas são importantes para apoiar aquelas pessoas, aqueles indivíduos que podem surgir dentro do sistema e que queiram fazer mudanças, podem se apoiar em leis, podem se apoiar em instituições que existam. Portanto, nós não devemos desistir de criar instituições progressistas, instituições sólidas, mesmo sabendo que podem não ser implementadas por isso. O grande desafio é que mesmo para a criação desses sistemas vai ser difícil. Eu estava aqui a falar da lei da lei de responsabilidade fiscal, estava a falar de uma autoridade independente, do Conselho Fiscal, Conselho Independente Fiscal. São instituições que, quando existem, são muito fortes, mas eles precisam de ser criados por um quadro legal também muito forte. Agora, o problema que nós vamos ter é: será que este grupo político que nós temos aí vai permitir a criação dessas instituições? E se as criar, vai as criar com as regras robustas que nos vão permitir ter o resultado que nós queremos ter? Mas temos que apostar nas instituições, temos que apostar nas equipas para fazerem o trabalho e não nas personalidades, nos indivíduos. As personalidades dos indivíduos são importantes, ajudam, devemos protegê-las e apoiá-las quando elas têm a linha progressista, mas devemos criar os sistemas que consolidam processos.